Economista, filósofo, colunista na Folha, comentarista no All News. Até há pouco tempo estava no Morning Show causando com Adrilles lá. É também filho do economista e também filósofo, né? Imagina, você é pai ou você é economista e filósofo. Seu filho, economista e filósofo. Estamos aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, muito obrigado. E aí, Greg, cara, um prazer estar aqui para essa conversa que promete mexer aí com o interior de todos nós. Não, até porque a gente já vai receber daqui a pouco o Adrilles para participar junto com a gente. Você chamou também? Pô, Adrilles, fala. Não, brincadeira, não temos Adrilles, estamos tão em paz aqui. Bom, esse é o Sunocast, né? Aqui no Sunocast a gente até veio conversando no caminho, a gente fala sobre dinheiro sem tabu, né? Tem muita gente sempre falando de quem a gente vê falando de dinheiro, né? São sempre as mesmas pessoas, os mesmos. Ironicamente, a gente vai falar de um economista falando de dinheiro, mas as pessoas não costumam te ouvir falando de dinheiro, né? Já ultimamente você é mais famoso falando de política. De política, de sociedade, discutindo a cultura. E veja, Greg, eu fiz faculdade de economia. Sim. Né? Eu fiz INSPER aqui em São Paulo, e é um curso exigente, inclusive, assim, estudei tudo. Mas eu fui descobrindo que o que o economista faz no seu dia a dia profissional não era bem o que eu queria fazer. Então, se eu falava que eu sou... Porque para mim ser economista é o quê? Pô, eu estudo a sociedade, eu estudo aí como as pessoas se comportam, eu estudo os mercados, o funcionamento do mercado, da discussão da política, de como isso impacta a nossa vida. Para mim, a ideia de economista era quem estudava isso. Mas, no geral, se você fala, eu sou economista, a primeira pergunta que fazem é, tá, então onde é que eu boto o meu dinheiro? E o câmbio? Vai subir ou vai descer? O que vai acontecer com os juros? Daí eu pensei, cara, eu realmente não sou bom e não tenho queria ficar fazendo projeção macroeconômica. Projeção macro, inflação, PIB, taxa de câmbio, não era para mim. Então eu acabei indo mais para minha outra direção, que foi a filosofia. Eu fiz faculdade e mestrado na filosofia também. E acabei trazendo isso para o debate público. Falo de economia direto, mas não com esse grau de rigor e de número que as pessoas esperam do economista. Né? O GP10 de janeiro, você está achando que... Pois é, decepcionou, né? Então, você se considera mais filósofo... Aliás, como que alguém vira filósofo? Você tem que fazer um curso? Ou você começa a se chamar de filósofo? É meio igual jornalista? Que qualquer filósofo é quando a musa grega desce no seu coração então, e você sente que você virou, né? Assim. Não, na verdade, são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é você fazer um curso de filosofia, você se formar na filosofia, fazer um mestrado na filosofia. Outra é você, digamos, agir. Para mim, o filósofo é um jeito de agir, não necessariamente uma profissão. Né? Enquanto profissão está em baixa, diga-se de passagem, as empresas não estão buscando aí filósofos para ir lá refletir um pouco sobre... Será que isso faz sentido? Né? No LinkedIn, assim? Pois é, Joel, eu queria trazer alguém aqui para ver se faz algum sentido. A gente está lutando tanto para gerar valor e tudo assim. Isso a gente não deveria, na verdade, buscar outras coisas na vida. Hoje em dia não tem chamado muito para isso. Mas acho que é uma atitude reflexiva com relação à realidade, com relação a qualquer tema, inclusive o dinheiro, inclusive a empresa, mas também a sociedade, também os nossos gostos, também o Big Brother Brasil, o que você quiser, você pode trazer um olhar filosófico para aquilo. Sim. Então, você está mais filósofo que economista? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, quando eu falo que eu sou filósofo também, não é que eu não necessariamente sou um bom filósofo, né? Pode ter péssimos filósofos também. Eu não estou usando... Porque tem gente que diz, não, o cara é arrogante, por isso se considera filósofo. Filósofo pode ser bom ou pode ser ruim também. Isso eu deixo a critério de quem ouve. E como que um filósofo ganha dinheiro, já que você não quis ganhar dinheiro como economista falando sobre o GP10? Pois é, aí a porca torce o rabo, porque você sai de uma faculdade de filosofia, ou mesmo com um mestrado, em geral, o caminho padrão, saindo de uma faculdade dessas, é diferente da economia, ou diferente da medicina, diferente da biologia, sei lá, vai que eu me formei biólogo. Eu posso ou seguir na academia e estudar biologia, virar pesquisador, quem sabe dar aula, ou eu posso ir para uma empresa, ir para que precisa de biólogos, pesquisa de mercado, enfim, tem um monte de coisas, de produtos ou de experimentos voltados a diversos setores do mercado. Existe uma demanda de mercado clara por esse serviço. Economista, então, muito mais. Direito, advogado, todas as profissões. Algumas disciplinas da área de humanas já não é tão assim. Quem está na faculdade de filosofia, se está olhando, encarando aquilo como uma profissão, o caminho natural é virar professor de filosofia. Não tem muito, o caminho normal é esse. Então, e não é um caminho que esteja também chovendo demanda por aí, ainda mais agora que estão tirando a obrigatoriedade, né, do ensino médio. Então a coisa
desandou. Então o caminho é ter alguma criatividade, buscar como é que eu posso usar isso, não me prender muito ao caminho padrão, e como é que eu posso usar isso para, de alguma maneira, ganhar dinheiro também, sem abandonar completamente aquilo que eu estudei, né? Uhum. Eu acho que tem alguns filósofos, lembrando que isso não quer dizer que são bons ou ruins, mas que são filósofos da nossa sociedade que, olha, acharam um caminho. São os filósofos, esses filósofos pop, que todo mundo conhece. Pondé, O Cortella, Cortella. Pondé. Uhum. O Karnal não é da filosofia, da história, mas fez O um caminho Clóvis, né? similar, Clóvis de Barros. Então, isso foi um caminho que acharam. Como é que eu trago isso de uma maneira muito simplificada, mas para um grande público, e daí eu consigo me sustentar? Isso foi um caminho. Eu busco trilhar em um caminho de, olha, eu trago esse tipo de caráter mais reflexivo para comentar e analisar o dia a dia da sociedade e da cultura. E você é filho do Eduardo Janete da Fonseca, né? Para quem está ouvindo e nos assistindo aqui, o Eduardo Janete é um dos economistas mais famosos do Brasil, né? Ele já contribuiu com vários projetos de governo, inclusive, e também, né? Não, Como a gente falou, de governo, calma aí, de governo diretamente, de governo, não, de não, campanha, tá né? bom, A gente okay. que ele já ajudou contribuiu para o governo para tentativa, né, de ir ao governo da Marina lá em 2014. Mas além disso, ele também é um escritor, né, colunista e tal. Quanto que você tem de daddy issue na sua vida, assim? Qual que é o tamanho da presença do teu pai? Não, como inspiração, com certeza enorme. Tá? Com certeza enorme. Ele fez algo, mas algo que eu já vi que não é o caminho possível para mim. Como é que ele se viabilizou na carreira dele, que tem esses dois lados, né? Ele tem esses dois lados até bastante separados um do outro. Sim. Ele dá palestra de economia, de cenário econômico brasileiro para empresas, por exemplo. Sim. Isso é algo que eu já me afastei um pouco. Então, e ganhou muito do dinheiro que ele tem, ele ganhou dando palestras, por exemplo. E também escreve, daí isso uma variedade muito maior de temas, muito mais reflexivo, filosófico, mas ele conseguiu manter vivo esse lado do economista hard mesmo ali. E isso ajudou ele, em diversos momentos, a viabilizar, por exemplo, a chance dele tirar alguns meses num ano para escrever um livro, por exemplo. Não é bem o caminho que eu tenho trilhado. Eu busco, de algum jeito, no meu caso, as coisas estão mais unidas ali. O comentário social, a análise um pouco econômica também, com o trabalho de reflexão. Eu ainda estou também descobrindo. A vida é uma descoberta constante do que você vai fazer. Foi inesperado para mim ter um papel na imprensa diária, como é a Jovem Pan, assim como eu tive. Começou em 2018. E, nossa, aprendi muito estando ali. Achei que em diversos sentidos. Acho que, para mim, é muito importante conseguir me comunicar bem com as pessoas, e acho que a Jovem Pan me ajudou isso, acho que eu consigo, de alguma maneira, trazer ideias com clareza, construir um argumento, gosto de discutir. Então, acabei trilhando um caminho que é muito inspirado em muitas coisas do meu pai, porque ele... Não colei nada não, cara, colei nada não, vi nada não. Mas é muito inspirado, assim, nele. Pô, os temas de interesse são similares, embora os autores, o que cada um foi estudar, seja diferente. Mas as grandes áreas, assim, são similares os interesses. E, sem dúvida, me inspiro e me espelho muito nele. Mas também o meu caminho hoje em dia já está um tanto diferente do que ele trilhou. Você já conseguiu ganhar mais dinheiro que ele? Não. Tá perto? Diria que não. Mas um dia eu chego lá, quem sabe. Mas tem essa crise, tem várias pesquisas que falam, especialmente em países desenvolvidos, né? Que a geração atual tem essa dificuldade de conseguir sobrepujar os ganhos da geração dos pais, né? Não, mas peraí, eu não sei. É o caso do recorte, mas... Não, mas é que eu tô... um cara muito bem sucedido. Não, claro, mas é que eu tô me comparando agora com ele agora também. Se eu pegasse ele, talvez, quando ele era professor da USP ali, que ele foi, não brilhava tanto, daí sim, daí podemos dá para comparar. Mas eu me comparo mais a mim mesmo e as minhas necessidades de gasto, e felizmente consigo tirar a cabeça para fora, não dependo de sustento. Mas isso para mim, só que também posso dizer que esteja uma situação que, nossa, estou satisfeito com a minha renda, já dá para eu ir criar um grande, não dá, não tô nesse momento, mas estou conseguindo levar, e isso para mim é o que mais importa, assim, eu senti comigo mesmo, eu não tenho grandes aspirações de consumo, de luxo também não, mas eu tenho que sentir que eu consigo, com tranquilidade, pagar as minhas contas e manter meu padrão de vida. Sim, se bancar, né? Me bancar com tranquilidade, criando também um pé de meia mais para frente, porque não dura para sempre, né? A gente tem que estar preparado para tudo. João, você se considera um playboy? Não me considero um playboy. Entendo que muitas pessoas possam discordar.
Porque eu acho que o playboy, ele é alguém que tem acesso a uma vida e um apreço por uma vida de um certo consumo de luxo e tudo que não faz parte das minhas prioridades. Mas, sem sombra de dúvida, ganhando o que eu ganho, tendo vindo de uma família que tinha condições. Não uma família rica de multimilionários, não, mas uma família que tinha condições de pagar uma escola boa, que tinha condições de sair de férias, tudo isso, me coloca na parte superior da pirâmide brasileira, isso não tenho dúvida. Para padrões de Brasil, sem sombra de dúvida, eu estou muito mais perto do topo do que da base. Agora, para mim, playboy tem uma conotação meio de estilo de vida também, daí eu discordo. Se você foi eleito hoje presidente, onde que você começa a atacar os problemas? É pela economia que você começa? Acho que tem dois pés aí. Felizmente, vocês não terão que me aturar presidente, né? Mas um pé é uma situação de emergência social que o Brasil vive agora. Tá? Tem muita gente sem emprego, tem muita gente no limiar ou caindo na miséria no nosso país, e isso precisa ser assim uma prioridade inquestionável do momento que a gente vive, atender a essas dezenas de milhões de pessoas, tá? Isso é um lado. E o outro, a gente tem que pensar em como... Tudo bem, a gente tem que atender isso agora, mas a gente também tem que ser um país que consiga não ter pessoas caindo de volta na miséria. O que a gente faz para esse país ir para frente? O que a gente faz para esse país crescer de forma sustentável, não só ambiental, mas também ao longo do tempo, crescimento sustentável no sentido de que um crescimento que não seja um voo de galinha de 2 anos, que perdure ao longo do tempo, tá? E com distribuição, com equidade, um crescimento que favoreça e beneficia a todos, especialmente quem mais precisa. Tá? A primeira parte é desenvolver e desenhar políticas sociais voltadas para a base da pirâmide, ao que esse governo agora fez da forma mais eleitoreira e de curto prazo possível, mas fazer isso direito. Até estabanada, né? Estabanada e eleitoreira, né? Buscando, tira o Bolsa Família, bota um outro que nem está conseguindo chegar em todo mundo que deveria chegar, enfim, uma série de críticas. E outra, pensar numa agenda de reformas para fazer uma lição de casa básica. Né? Eu quero que o Brasil vire o polo do ultraliberalismo econômico. Não precisa. Mas precisa fazer uma lição de casa básica que outros países fizeram e que, sem fazer isso, a gente vai continuar patinando e flertando com o desenvolvimento que nunca vem. E a gente precisa quebrar isso. E como que foi essa relação com a Jovem Pan? Né? Você, claro, não estou expor todos os detalhes, mas você já esteve, saiu, voltou, saiu de novo agora. Rola um cansaço? A impressão que dá é que é um namoro, sabe? Um namoro meio... Volta, vamos tentar fazer dar certo e depois disso. Mas peraí, o que dá certo? Dá certo é ficar 50 anos, ganhar uma caneca de aposentadoria depois? Não, mas se for com a mesma pessoa, talvez. Não, eu acho que, olha, eu escolhi sair da Jovem Pan agora. E acho que ela tá... Pelo da primeira vez também? Show... Não, primeira vez não. Primeira vez eu fui desligado. E eu acho que o programa que eu fazia, o Morning Show, está num ótimo momento e acho que tende a crescer, porque ele traz descontração, traz discussão política, social, discute cultura, assim, acho que está num momento legal ali. Por que eu tomei essa minha decisão pessoal de sair? Porque, embora seja um trabalho que me divertia, na maior parte dos dias tem uma adrenalina legal, assim, de você estar num debate acalorado. Uma vez ou outra descambava para uma coisa não legal, chata, mas a gente se resolvia ali também, em geral, no mesmo dia. Tá? O grosso dos dias era legal, tá? Era divertido. Mas, ao mesmo tempo, não dura tanto tempo. Traz uma visibilidade, assim, excelente para mim. Traz um complemento de renda que também faz a diferença. Eu preciso compensar isso de outras maneiras hoje em dia. Por que eu escolhi sair? Porque eu percebi que esse tempo que eu dedicava ali, mas mais do que isso, essa energia mental que você tem que botar ali, porque é discussão pauleira, assim, então Sim. É uma coisa que custa também. Ela me faltava para coisas de mais longo prazo que eu acho importante fazer. Como escrever o livro que eu estou escrevendo, como criar e crescer e me viabilizar nas minhas próprias redes também. Eu acho que isso é uma tendência de hoje em dia. As pessoas... Uma coisa é você ser contratado por uma empresa para escrever um artigo, como eu sou para a Folha, ou para a Jovem Pan, para comentar no programa, e tem coisas ótimas aí, tem uma certa relativa estabilidade, porque você pode perder a qualquer momento também, mas tem uma expectativa, você não precisa estar correndo atrás de público o tempo inteiro, o público está dado pela própria plataforma que você está. 1h30.
Fora um tempo fora que você tem que ver os temas, vai ter que... Sim. Mas de programa 1h30. Então tem essas vantagens, mas ao mesmo tempo, se você conseguir fazer algo mais ou menos similar nas suas redes, o potencial de ganho é muito maior. Mesmo com um público que nem vai ser... Eu não preciso ter um público de milhões, como é o caso da Jovem Pan. Com um público muito menor que isso, você já pode economicamente fazer algo até mais interessante do que era estar recebendo o salário ali de uma empresa de comunicação. Você Então cansou isso... de ter patrão um pouco cansei de ter patrão e vou tentar não precisar disso. Vamos ver se... Qual o meu desafio? Eu não tenho... A rede social não está entranhada na minha alma. Assim, é algo que para mim é eu preciso ter um esforço a mais. Tem gente que não. Tem gente Você que... tem quantos anos? 36. Tem gente que... Já tem claro que, né? Óbvio, você já cresceu o computador, mas não é a mesma coisa que um garoto de 12 anos mexendo no TikTok, né? Não, mas que um cara de 25 anos, ou às vezes até gente da minha idade, mas que entranhou isso também, cara, já tá aqui, já faz o post, já tem o quê? Eu preciso pensar nisso. Espera, merece? Fazer post, é verdade, tem que fazer post. Sim. Vamos fazer. Adaptar o post para cada rede social, adaptar, ritmo, não é uma coisa totalmente espontânea, mas acho que eu consigo melhorar nisso também. Eu sou alguém que me adapta fácil. Você tem 36 anos e trabalha muito com redes sociais. A gente descobriu, vindo para cá, inclusive, né, bastidores, a gente descobriu que a gente é meio vizinho, né? Então eu falei, ué, para que gastar dinheiro do Uber? Eu vou passar, eu pego o Joel lá, a gente já vem trocando ideia. E a gente descobriu nessa trocação de ideia que você estudou com o Thiago Reis. Sim. Né? Então, mais uma vez, assim, o nosso honrado e querido Thiago estudei Reis. E era amigo dele. A gente estudou junto no colégio, a gente fez cursinho juntos. Ele me dava carona para casa no cursinho e fizemos a mesma faculdade, o INSPER. A gente estava toda hora conversando. Foi quantos anos estudando entre ensino médio e faculdade? Entre ensino médio e... Porque a gente está desde o primário juntos. Enfim, desde o primário, sim. Mas dá no mesmo fácil, colégio, fácil. Que é o Santa mesmo Cruz. Colégio, mesmo colégio de elite, ou classe média alta ali aqui de São Paulo. Então, a gente conviveu bastante. A gente conversava também, porque é um colégio que tem, sei lá, 200 pessoas da série. Tem gente que eu não conversava muito. O Thiago, não. A gente conversava assim, com alguma frequência. Então, e o legal, eu estava contando vindo para cá, né? Eu lembro que na faculdade de economia, a cabeça do Thiago já estava totalmente voltada para a coisa do mercado financeiro. Viu? As aulas de finanças, discutindo, investimentos, ele já começando, mas claramente já era a direção que ele queria dar para a vida, assim, mas com toda clareza, assim, era isso que ele tinha tesão ali atrás. Ele passava cola? Eu não sei se ele era um aluno muito bom, viu, na Sério? faculdade. Eu não lembro mais. Eu não lembro, mas na minha memória ele não era dos melhores alunos da sala. Olha só. Mas para você que está aí, que nunca foi dos melhores da sala e tal, tem esperança, né? Eu era um dos melhores alunos da sala. Nossa, e no entanto, tá aqui agora funcionário ganhando, lutando pelo aumento aí. Então você vê a diferença. Caramba, muito doido isso, né? Eu imagino que é um lance numa faculdade como o INSPER, por exemplo, a gente tem um público muito grande de estudantes de economia e tal, né? Como que a faculdade mudou a sua vida? Ou não mudou nada? Nossa, mudou tudo. É? Eu fiz duas, eu fiz ao mesmo tempo, né? Economia no INSPER e filosofia na USP. Caraca! Então eu estava em dois mundos muito diferentes ali na minha faculdade. Você pegava mais as meninas do INSPER ou da USP? Eu, infelizmente, não tinha desenvolvido esse lado ainda na minha graduação ali. Ainda mais porque eu era uma pessoa conservadora, um católico conservador. Eu cheguei a namorar, mas eu não não estava na vida louca, não. Então essa parte mais baladeira... Não sabia dessa questão do católico conservador. Sim. Sério? Meio Opus Dei, assim? Meio Opus Dei até. Convivi com o pessoal, conheço bem a Opus Dei aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Mas a faculdade que eu considerava assim, a minha casa, assim, a minha faculdade mesmo era o INSPER. Na USP eu ia de noite, fazia as aulas ali, voltava, não tinha tanta integração. Eu vivia mais o dia a dia do INSPER. E foi nesse dia a dia também que eu acabei me tocando que, peraí, eu via meus amigos entrando no estágio, indo para banco, falei, cara, eu tenho certeza que eu não quero isso. E um amigo meu em banco dizia, olha, Joel, eu tenho certeza que você não ia ser feliz aqui também. A minha aula era ficar discutindo as questões, não tinha esse encaminhamento. Então foi bom também primeiro, para fortalecer um lado que não era o espontâneo meu, o lado dessa análise até mais matemática também, isso sempre tive muita dificuldade, mas fiz e passei. E gostei de ter feito cálculo, eu sei pensar de uma outra maneira, graças às matérias, ter feito econometria, ter feito estatística, acho que eu ganhei muito. E pelas pessoas que eu conheci e por ter convivido num meio que não seria espontaneamente o meu ali também. E depois eu acabei descobrindo que não.
Eu tenho muito mais a ver com Sim. a filosofia aqui. Mas era mais estranho pra galera do INSPER o fato de ter um cara que fazia Fefeleche, ou era mais estranho pra galera da Fefeleche ter um cara do INSPER na sala deles? Como eu era mais um perfil próximo do INSPER do que da Fefeleche, acho que o contrário era mais estranho. Então, o cara de direita, liberal, católico, ainda na filosofia, então era mais diferente. Embora as pessoas tenham uma ideia de filosofia, da faculdade de filosofia, que não é estritamente verdadeira. Elas acham que, nossa, é tudo esquerdista, tudo. Na filosofia, isso não é verdade. Você tem muito gente de todos os tipos, você tem aposentado fazendo faculdade de filosofia, você tem profissionais, você tem jovem que acabou de sair do ensino médio, você tem pessoas de vários backgrounds, você tem um número surpreendente até de cristãos ali fazendo também gente, Sim. porque esse lado puxa, uma coisa mais teológica também puxa pessoas. Então ali você tem até que uma heterogeneidade maior do que você tem em outras faculdades de humanas. Não, no meu mestrado, o meu colega de pós, que estava fazendo doutorado, é pastor batista, então você tem de tudo ali, não é uma coisa só. Bom, para encerrar, como você é um cara que acabou trombando no jornalismo ali, na mídia de forma geral, como que você vê a mídia brasileira hoje? A dinâmica, porque a gente tem esses grandes grupos econômicos, você estava num dos grupos que talvez seja o mais polêmico deles, né? E também um dos mais tradicionais, a família do Paulo Machado de Carvalho e tal, né? Mesmo na mídia paulistana aqui. Como que você enxerga hoje o cenário midiático brasileiro, de forma bem geral? Eu acho que a mídia, eu estou pensando mais no jornalismo, tá? Ele tem um grande desafio, é um desafio para ele esse momento. Por quê? Porque o presidente se elegeu e um movimento político forte se elegeu atacando a mídia, atacando a imprensa. Atacando a imprensa até no que ela tem de bom, até na busca de uma objetividade, porque tem interesse em mentir o quanto for preciso para viabilizar o seu projeto, esses que atacam a imprensa. Agora, ao ser atacada, a tentação da imprensa é fazer o contra-ataque, se transformar em porta-vozes da oposição. Eu vejo vários jornais meio que caminhando nessa direção. Eu considero isso um erro. Eu, inclusive, já discuti em artigo na Folha, eu não acho certo quando a Folha bota em manchete, ou qualquer jornal bota em manchete, Bolsonaro mente e diz não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ali você já está deixando entrar no seu trabalho jornalístico um certo viés político que está colorindo a sua visão e está te colocando nesse lugar que é menos objetivo, um lugar menos objetivo do que o jornalismo deveria ter. Porque hoje em dia, o que mais faz falta na sociedade é a fontes de informação objetiva. Ah, Joel, 100% objetiva e científica? Óbvio que não. Nada é 100% puro de nada. Mas que busquem, que se aproximem de uma informação objetiva que não está ali para defender um lado ou outro. Tá? O jornalismo faz, com falhas, muitas falhas, mas faz isso e faz muito melhor do que todas as alternativas. Do que o blog de esquerda, do que o grupo de Telegram do Bolsonaro. Podem criticar a empresa quando vocês quiserem. Agora, se essas outras forem as suas fontes de informação, é piada, né? Então, o seu problema não é com o viés da imprensa, o seu problema é com a falta de viés da imprensa para o lado que você gostaria. E no caso da Jovem Pan, você citou a Folha, engraçado, né? Você estava nos dois. Nos dois, a Jovem Pan, a equipe de jornalismo, tem que distinguir daí, tem a equipe de de comentaristas e a equipe de jornalismo, totalmente diferente. A redação, o jornalismo fazem um trabalho sério, acaba que não é o foco da Jovem Pan, o jornalismo. Ela tem uma equipe, faz reportagem e tudo, mas não é foco como é na Globo ou na Folha. Esse é o principal. A Jovem Pan, o principal dela hoje em dia é o comentário político. Né? E esse comentário, sem sombra de dúvida, tem muito mais bolsonarismo ali do que contrapontos, não tem a menor dúvida. Mas o jornalismo não, é bem isento. Isso era algo que te incomodava? Fazia parte desse cansaço emocional que você... Não. Isso é parte, é até divertido estar no meio desse. O cansaço é da atividade de dia a dia, você está tendo que debater. E provando o seu ponto, e tentando levar melhor ali o tempo inteiro. Isso é algo que cansa também, né? Cansa num bom sentido, mas é um cansaço que te impede de fazer outras coisas. Por isso, eu saí. Qual que é o projeto do livro? Eu estou escrevendo um livro justamente sobre esse processo que a gente está vivendo de polarização. E como as redes sociais, pela própria natureza delas, empurram a gente a se polarizar. Não é culpa da interferência dos russos, não é culpa da Cambridge Analytica, não é culpa do Zuckerberg, do algoritmo que ele bolou para te deixar mais preso ali no Facebook. Essas coisas podem até piorar esse cenário. Não é culpa das milícias digitais do Bolsonaro. Essas coisas todas podem até piorar o que a gente está vivendo. Mas, em essência,
Esse processo não precisa de nenhuma delas. As redes sociais fizeram com a gente, do ponto de vista da informação, o que o fast food fez com a comida. Te dá a sua comida mais gostosa na sua boca a hora que você quiser e bem mais barato e com pouco tempo de preparo. O que as pessoas fizeram? Vamos comer isso aqui. É gostoso. Caloria fácil, barata. Estamos vivendo a epidemia de obesidade. A mídia social fez isso com a informação. A internet primeiro e depois a mídia social. A informação que eu quiser. Porque o que leva a gente a buscar a informação? É conhecer a verdade? Uma parte minoritária do nosso desejo é isso. Grande parte é confirmar o que eu quero que seja verdade. Confirmar aquilo que é bom para o meu grupo. A rede social te oferece a colher com isso na boca para você. Você vai atrás disso. Você vai querer confirmar a sua visão e nesse processo os grupos vão ficando cada vez mais polarizados. Com um adendo ainda, a rede social te permite não só consumir, mas também produzir informação. E se eu quero produzir informação, se eu quero produzir para os outros, eu quero ter like, eu quero ter compartilhamento, eu quero fazer sucesso, eu quero ser estimado pelos outros. Como é que eu vou ser estimado? Dando para os outros uma informação que critica um pouco o lado dele, tem esse pró e tem esse contra. Não, essa informação não vai te dar sucesso. O que vai te dar sucesso é você confirmar e até levar para um radicalismo maior aquilo que o seu público já acredita. Então é um processo de mão dupla. Eu consumindo aquilo que eu quero e na hora de eu produzir também o que eu sei o que os outros vão querer. E a gente se engaja nisso e vivemos em bolhas de informação cada vez mais distantes. Isso é seríssimo e gravíssimo para a sociedade. Não está claro como é que a gente sai disso. Esse é o problema, porque você é nosso convidado aqui, você está muito centrista. Pessoal, então não se esqueçam, hein? Já que o Jó não vai engajar no ódio, que engaje no carisma, não se esqueçam dos nossos likes também, de compartilhar esse conteúdo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sempre a gente está em vários canais aqui. Joel, muito obrigado, valeu pelo papo. E quando que sai o tal do livro? Você já fez a venda, mas quando tem o livro impresso? O livro impresso eu não sei, eu estou escrevendo ainda, eu quero terminar esse semestre. Esse semestre eu quero terminar. Deve ser um trampo escrever um livro, hein? É difícil. Eu sou muito bom no curto. No artigo, eu sento para escrever um artigo, tá ali 2 horinhas depois, tá aqui um artigo bonitinho, legal. O livro, trabalho de longo prazo, tem uns desafios próprios ali. Vamos tentando. Bem-vindo sempre, portas abertas. Cara, Greg, valeu pelo convite aí. Ó, também deixo aqui o meu jabá para todo mundo. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Twitter e no Instagram. E tem meu canalzinho de YouTube também, Joel Pinheiro. Me sigam lá. Valeu pela audiência. Esse foi o Sunocast.